Fala, Caveiras, beleza? Como é que você tá? Firme e forte aí do outro lado, professor Caldeira aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, mesmo de maneira virtual. Chegamos na segunda parte do nosso vídeo, né? Essa parte 2. Na primeira parte, nós resolvemos questões exclusivamente de direito penal para vários concursos de guarda municipal. Nós pegamos aí várias questões de concurso de guarda e trabalhamos na primeira parte do nosso vídeo. Nessa segunda parte do vídeo, eu quero falar exclusivamente para a galera que vai fazer o concurso da Guarda Municipal aqui de Santa Helena, aqui no estado de Goiás. Por quê? Porque eu trouxe questões da banca UFG, então para que você tenha mais ou menos ali uma noção de como é que a UFG ela trata. Você vai perceber que o vídeo é um vídeo curto, assim como a primeira parte do vídeo. Eu até acho que a primeira parte do vídeo ficou meio devagar, né, Dimar? Parece que ficou corrompida aqui o vídeo. Eu acho que a gente vai ter que regravar a primeira parte, mas tomara que essa segunda parte aqui saia de forma perfeita, que a gente quer entregar o melhor para você, principalmente o conteúdo. Então, nós vamos ser bem breve, assim como a gente foi na primeira parte do vídeo, que eu disse que acho que deu problema na gravação, porque o objetivo é mostrar como a banca vai explorar, não é ensinar o conteúdo propriamente dito. Claro que a gente não vai passar aqui, pelo menos sem comentar a alternativa certa para você, mas é bom que você tenha uma noção de como é que a banca cobra para que você chegue lá no dia e tenha realmente lá um bom desempenho, beleza? Bora lá então. Tá aí. Essa é a nossa sexta questão, né? As 5 primeiras questões foi na primeira parte do vídeo. Essa questão de número 6, ela foi cobrada, foi inclusive prova do Tribunal de Justiça aqui no estado de Goiás, tá? Lá no ano de 2021. Ah, professor, mas não era para concurso de guarda, eu sei, mas os examinadores são os mesmos, né? Vai mudar um ou outro que vai mudar o nível da questão, mas é importante você estudar as questões da banca, porque o último concurso de guarda que a UFG aplicou prova foi a guarda de Jataí, que já faz um tempinho. Mas vou mostrar questões de guarda também lá do município de Jataí de Goiás para você aqui. Bora lá? A questão diz o seguinte, ela começa com a charge, né? Inclusive essa questão foi até polêmica, inclusive, na época. Mas vamos lá. O que diz a questão? A questão diz tem uma charge em que alguém fala assim, ó, não pode estacionar aqui, senhor. E aí a pessoa do outro lado vai e fala o seguinte, ó, mas eu vim protestar contra a corrupção. Essa é a outra pessoa falando. Aí, olha o que a outra pessoa diz, ó, por 10 pilas, você finge que não viu? Essa é a pergunta, né? É basicamente um oferecimento indireto aí. Aí agora a questão veio e trouxe o seguinte, de acordo com o texto apresentado, considere a questão penal que envolve o tema e que o funcionário público refutou o suborno, neste caso, o manifestante. Eu vou traduzir para você, porque muita gente na época dessa questão não conseguiu nem entender o que a questão quis dizer. A questão foi bem clara. A questão foi clara no seguinte sentido. Determinada pessoa, né, funcionário público, tá? No caso que está falando aqui, ó, em que o funcionário público refurtou, ou seja, ele recusou o suborno. Um funcionário público falou para uma pessoa, para um manifestante, para não estacionar em determinada área. O manifestante falou que veio protestar contra a corrupção. E aí ele foi e ofereceu para a pessoa, para o funcionário público. O manifestante falou o seguinte, ó, por 10 pilas, você finge que não viu? Essa pilas, mas não é dinheiro, isso é, mas é um oferecimento indireto ali. E ele está perguntando, de fato, ali, qual crime essa pessoa, esse manifestante, cometeu. É bem simples a gente chegar a um gabarito nessa questão, pessoal. Ó, letra A, falou assim que ele cometeu o crime de corrupção ativa tentada. Tá errado. Não é corrupção ativa tentada, é consumada. Então, a palavra tentada aqui já faz com que a gente nem leia o restante da questão, da alternativa. Ó, não praticou crime algum. Tá errado, ele praticou sim. Tá? Praticou o crime de corrupção ativa e terá sua pena aumentada. Não tem aumento de pena aqui, tá? Nesse caso em específico, em razão de não ter, do funcionário público não ter recebido a vantagem. Não existe esse aumento de pena. E a letra D diz, praticou corrupção ativa que, independente da ocorrência da corrupção passiva para sua consumação, ato classificado como crime formal. Corretíssimo, tá? Esse aqui vai ser o nosso gabarito. E aí eu vou explicar rapidamente para você e te mostrar a linha de cobrança ali da UFG. Vamos lá confirmar? Ó, beleza, gabarito deu letra D. Professor, qual que é a fundamentação? Onde é que eu encontro a confirmação que, de fato, esse é o gabarito? É só você abrir lá o artigo, vou colocar o artigo aqui para você, ó. Vai lá no artigo 333 do Código Penal. Quando você abre o artigo 333 do Código Penal, lá tem um crime de corrupção ativa. O que é o crime de corrupção ativa? Corrupção ativa é quando um particular ele oferece uma vantagem, oferece ou promete uma vantagem devida a funcionário público para que esse funcionário público não pratique um ato de ofício, ou retarde, ou até mesmo deixe de praticar. Então, na situação hipotética, por exemplo, essa pessoa particular foi um manifestante que ofereceu 10 pilas para que o funcionário público deixasse ele estacionar naquele local. Professor, mas por que não é corrupção ativa tentada? Porque o funcionário público não recebeu, porque a questão está falando que ele refurtou o suborno.
Veja, o crime de corrupção ativa ele é um crime formal, por isso que no finalzinho da questão ele fala inclusive que o crime ele é classificado o quê? Como um crime formal. Porque independente do funcionário público ter aceitado ou não aquele suborno, ou seja, a vantagem que, ou seja, as 10 pilas, equivalente a R$ 10, o crime está consumado. Cuidado com esse tipo de questão em prova. Crime contra a administração pública é um tema previsto no edital da Guarda de Santa Helena e pode ser que caia para você. A minha dica é que você estude de forma realmente firme os seguintes crimes contra a administração pública. O crime de peculato, no artigo 312. O crime de concussão, no artigo 316. O crime de corrupção passiva, no artigo 317, o crime de prevaricação no artigo 319, prevaricação imprópria no 319A. Estude também o crime de desacato no 331, crime de resistência e desobediência ali 329, 330. Estude também o 333, que é a corrupção ativa. Então, muito cuidado com esses delitos. A advocacia administrativa e com descendência criminosa, né, 320, 321, também são cobrados em várias provas. Eu citei aqui os principais crimes para você. Então, uma pausa no vídeo aí e dê uma notada porque faz muita diferença. Principalmente o crime de peculato. O crime de peculato é o mais cobrado quando a gente fala de crimes contra a administração pública, beleza? Então, você já guardou a informação, guardou o aprendizado aí do outro lado. Nós vamos para a próxima questão também da UFG. Dessa vez, é uma questão que foi cobrada no último concurso da Guarda Civil, ou seja, da Guarda Municipal, lá de Jataí de Goiás, aqui mesmo no estado de Goiás, tá? A banca foi ao UFG, esse concurso foi lá no ano de 2018. Desconsidere o ano do concurso, pessoal, mas é que faz tempo, eu sei. Mas o objetivo aqui é a gente estudar o perfil da banca, né, da UFG. A questão, ela fala também de crime contra a administração pública. E veja que a questão não foi uma questão difícil. Ela falou assim, ó, a organização da parte especial do Código Penal brasileiro vigente está estruturada a partir do bem jurídico. O objeto da tutela penal, classificando-se os crimes, entre outros, como contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a fé pública, contra a administração pública. A partir dessa perspectiva, são classificados como crimes contra a administração pública os delitos. Veja, a questão foi uma questão simples. O que a questão tentou te falar foi isso aqui, ó, que o Código Penal, tá, ele foi dividido o quê? Na parte especial, de acordo com os respectivos bens jurídicos. Então, você tem aqui a parte especial. A parte especial do Código Penal, então aqui deixa eu só anotar para que você tenha uma noção. A questão está falando aqui do Código Penal. E ela está falando Código Penal, parte especial. Então, a parte especial, ela começa no artigo 121. Então, quando você pega aqui o artigo 121, até lá na casa do artigo 359, aí tem várias letras, 359A, B, C, D, vai até muito longe. O que acontece? Aí você tem vários títulos aqui dentro. No total, são 12 títulos, se eu não estiver enganado. Tá? Então, cada título desse guarda relação, né, de proteção de um bem jurídico. Aí você tem crimes contra a pessoa, que é o primeiro título, tem crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a dignidade sexual e assim sucessivamente. O penúltimo título é os crimes contra a administração pública, que começa inclusive aqui, ó, no artigo 312. Tá? Então, do artigo 312 até o 359, salvo engano, não sei se é 359H, aliás, passa do 359H, nós temos temos lá o tipo de crime, vários crimes, né, que são denominados crimes contra a administração pública. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo que você marque a alternativa que apresenta alguns desses crimes, porque são vários, né? Inclusive, na questão passada, eu até citei alguns desses crimes, que a questão passada também foi sobre esse tema. Então, crimes como peculato, advocacia administrativa, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, são crimes que fazem parte, que são classificados no Código Penal como crimes contra a administração pública. Da mesma forma, essa questão da UFG poderia cobrar outro ponto. Ela poderia falar assim, ó, marca alternativa que apresente crimes contra a pessoa. Aí você já teria que ir para a parte de calúnia, injúria, difamação, homicídio, induzimento, instigação, conspiração, suicídio, automutilação, lesão corporal e por aí vai. Então ele só quer saber se você sabe quais são os crimes que fazem parte daquele título. E nesse caso, o título em questão foi o quê? Foi crimes contra a administração pública. E aqui, olha o que nós temos na letra A. Ó.
Letra A, ele começa falando de quê? Ele começa, ó, advocacia administrativa, beleza, tá certo, é crime contra a administração pública. Concussão, crime contra a administração pública. Peculato culposo, crime contra a administração pública. E violação do sigilo funcional, também é crime contra a administração pública. Resumindo, nós já temos aqui o nosso gabarito, ó. Gabarito aqui é a letra A, deixa eu só conferir, ó, beleza, bateu aqui, ó, gabarito é a letra A. Então, quando você lê a partir do artigo 312, já cobra de forma ferrenha esses crimes, inclusive, começando com o crime de peculato. Você vai estudar os vários tipos de peculato. Dá já para você perceber o quê? Que a UFG, ela não é o tipo de banca que despreza a letra da lei. Resumindo, você tem que ler a letra da lei para ter um bom desempenho na hora da prova. Inclusive, o próprio edital, ele obriga você a fazer isso, porque são 20 questões da parte de conhecimentos específicos que vale 3 pontos cada uma. Então, se você quer o meu conselho, leia bastante o seu VADMECO, né? Que é o conjunto de leis que tem separado. De preferência, o VADMECO seja específico para o concurso aí da Guarda de Santa Helena. Essa é a minha dica para você. Inclusive, a gente até tem ele aqui no Caveiros Negros, ó, tá vendo aqui? O VADMECO já focado no município lá de Santa Helena de Goiás. É específico para lá. O VADMECO bacana demais da conta, já com índice, tudo separadinho aqui. Inclusive com cronograma de leitura, tá aqui, ó. Com 23 dias, você consegue ler tudo isso aqui, ó. Cada dia já está dividido o que você vai ler, um pouquinho cada dia, tá? Tudo separadinho. Leia porque faz muita diferença. Além do edital ter uma pontuação maior nas questões da área do direito, ou seja, que vai explorar o conteúdo que está nesse VADMECO, você ainda por cima tem agora o aval da banca, sabendo que a banca vai cobrar muita coisa referente à letra da lei. Então, a minha dica para você é essa, tá? Professor, beleza, foi mais uma questão, vamos para mais uma questão, ver se a gente tem mais uma questão também da UFG, tá? Tem também mais uma questão um pouco mais atual aí, só que agora é uma questão de direito constitucional. Essa questão agora, ela trata, tá, de direito constitucional, então você precisa ter conhecimento aqui, ó, da leitura da Constituição Federal. Foi cobrado com o tema de auxiliar administrativo, tá bom? Então desconsidere o cargo, foque especificamente aqui na parte da banca, que é o nosso objetivo aqui nesse pequeno vídeo. A questão diz assim, ó, no título 2 da Constituição Federal, Direitos e Garantias Fundamentais, são estabelecidos os tipos de penas permitidas no país, né? Ou seja, no Brasil. Como as, letra A, caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento do país ou penas da restrição da liberdade. O gabarito aqui, tá, para você que está me assistindo, é a letra D, penas de restrição da liberdade. Isso aqui, se eu não estiver enganado, tá aqui, ó, tá no artigo 5º da Constituição, o artigo 5º, eu acho que o inciso é 46. Acho que o 47 são penas proibidas. Se não me engano, vai ser o artigo 46. Então, deixa eu colocar aqui, é um X. Aqui do lado, beleza, aqui o L de 50 e agora a gente vem aqui e coloca o 6. Eu acho que é isso aqui, ó. Artigo 5º, inciso 46, obviamente, da Constituição Federal de 1988. O que acontece? É importantíssimo, eu acho que esse 46 está certo, né, Edmar? Tomara que esteja, né? Dessa forma. Mas, enfim, o que eu preciso que você entenda? Só para a gente confirmar o gabarito, realmente gabarito letra D. Essa questão foi uma questão que cobrou o quê? Mais uma vez, letra da lei. O que obriga você, tá, a realmente esforçar aí para ter um conhecimento na parte de direito, na parte da leitura da Constituição Federal. Como eu disse agora há pouco, ler o VADMECO é muito importante. Inclusive, no seu plano de estudo que você tiver montado aí, dê prioridade para as matérias de conhecimentos específicos do edital de Santa Helena. Porque esse plano de estudo, com esse formato, inclusive esse vídeo eu vou disponibilizar na área do aluno do nosso curso extensivo para GCM, por mais que o curso é um curso amplo, mas a gente está disponibilizando algumas coisas lá focado no concurso de Santa Helena, você vai perceber que eu já até liberei um plano de estudo lá para você que é do curso extensivo, até já está liberado esse plano de estudo focado. Em 7 semanas você consegue estudar todo o conteúdo programático previsto no edital. Eu vou te mostrar, vou dar uma palhinha também, eu vou mostrar para você um pouquinho desse plano de estudo, para que você tenha uma noção que primeiro nós colocamos as matérias de conhecimentos específicos e legislação extravagante, que é a parte que mais vale no edital. E aí a UFG está mostrando para a gente que a letra da Constituição, assim como a letra de qualquer outra lei, é importante o estudo. Aqui ele cobrou as penas permitidas, mas existe lá as chamadas penas proibidas. Quais são essas penas proibidas, professor? Pena de morte, pena de caráter perpétuo, só que a pena de morte tem exceção, né, em caso de guerra declarada. Aí você tem pena de caráter perpétuo, trabalho forçado, penas cruéis e pena de banimento. O que eu preciso que você fique atento? Que pode cair tanto as penas proibidas, assim como pode cair, por exemplo, pedido para você marcar as penas permitidas. O objetivo aqui não é trazer o assunto à tona. O objetivo é mostrar como a UFG está cobrando. E aqui, só a leitura da Constituição fazer você acertar essa questão tranquilamente.
Viu que é tranquilo? Então, tome muito cuidado com a leitura da legislação. Isso vai fazer uma diferença muito grande para você lá na frente. Bora agora para uma próxima questão. E daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhes aqui, tanto a questão do Vadimeco, assim que eu vou mostrar também aqui do plano de estudos, tá bom? Só ficar comigo até o final que vai dar certo. Vamos lá. Mais uma aí. Dessa vez você vai perceber que a questão é de direito penal e ele foi cobrado lá na guarda de Jataí, lá em 2018, né, que teve prova, foi inclusive o último concurso, daqui um dia vai ter concurso lá também para a galera de Jataí. E, inclusive tivemos vários aprovados lá para a guarda de Jataí, ó. Um grande abraço a todos vocês aí, de sempre do município de Jataí, na pessoa do Jailson, acho que o nome de guerra dele é Barbosa, foi aluno nosso também, graças a Deus. A gente tem aprovados em todos os últimos concursos de guarda municipal do estado de Goiás, de qualquer município, nos últimos 3, 4 anos, nós temos aprovado. Rio Verde, Jataí, Senador Canedo, mais recente Palestina, Santo-Elândia, deixa eu ver, acho que São Simão a gente tem também aprovado lá. Em São Paulo, já perdi a conta da quantidade de alunos que a gente tem aprovado lá na Guarda de São Paulo, Osasco, são muitos municípios lá de São Paulo que a gente tem aluno aprovado em Guarda Municipal, além de outras aprovações também, como Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. Vamos lá. O que acontece? Voltando aqui para a nossa questão, a questão está cobrando o seguinte, só mais uma vez mostrando para você aqui o cargo, tá? E mais uma vez a banca aqui, lá no município de Jataí. Ele falou assim, ó, nos termos da regulamentação do Código Penal brasileiro vigente, o estrito cumprimento do dever legal, e a obediência hierárquica configuram, respectivamente, hipóteses de exclusão da letra A, tipicidade de culpabilidade, letra B, ilicitude de culpabilidade, C, culpabilidade de tipicidade ou culpabilidade de ilicitude. Questão bem tranquila de direito penal, só para que você tenha uma noção, o gabarito correto aqui vai dar letra B, tá bom? Letra B de bola ou letra B de Brahma, conforme o seu desejo aí do outro lado. Professor, vamos só confirmar o gabarito. Realmente, ó, o gabarito letra B. Por que o gabarito é letra B? O que acontece? O estrito cumprimento do dever legal é um excludente de ilicitude previsto lá no artigo 23 do Código. Então, se você abrir aí o Código Penal, lá no artigo 23, tá? Código Penal no artigo 23, você vai ver que lá o estrito cumprimento do dever legal é um desses, na verdade não é que ele é o único, tem vários estudantes de ilicitude, né? No Código Penal está previsto 4, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. E a obediência hierárquica também é um excludente, é uma exclusão, mas não é uma exclusão de ilicitude, é uma exclusão de quê? De culpabilidade. Está em qual artigo, professor? Está aqui, ó, no artigo 22. Lá tem coação moral, tem a coação, né, que é a coação moral, e tem também a obediência hierárquica como um excludente de quê? De culpabilidade. Por isso é que a fundamentação, aliás, o gabarito é a letra B, ilicitude e culpabilidade. Fazendo só um resuminho para você aqui, dentro do estudo da teoria do crime, você tem que a teoria você tem na teoria do crime fato típico, ilicitude e culpabilidade, né? Para que um fato seja considerado crime, o indivíduo ele tem que praticar um fato típico, ilícito e culpável. Dentro do parâmetro da ilicitude, que é uma conduta contrária ao direito, existem 4 excludentes legais genéricos previstos no Código Penal. Quais são os 4 excludentes de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, na questão, você pode perceber que ele falou do estrito cumprimento do dever legal. E ele perguntou o que o estrito cumprimento do dever legal é. Você vai marcar um excludente de ilicitude. Se o indivíduo pratica um fato criminoso, mas ele estava no estrito cumprimento do dever legal, ele não pratica esse fato. É a mesma coisa você retirar toda a ilicitude do crime. Por isso que fala que é um excludente de ilicitude. E aí, dentro da parte da culpabilidade, o indivíduo, para que ele seja considerado culpado, ele tem que ter imputabilidade penal, chamada potencial consciência de ilicitude, e depois a chamada inexigibilidade de conduta diversa. E aí tem uns excludentes também, onde a questão da obediência hierárquica, assim como a coação, trata-se de um excludente desse. Resumindo a questão toda, porque talvez você não vai entender com essa explicação muito rápida, né? Não há tempo, o objetivo também não é esse, detalhar, ficar detalhando a explicação do conteúdo. Só para quem já estudou, até que foi uma questão de revisão, mas observe, letra da lei. A letra da lei, você conseguir acertar essa questão aí tranquilamente. Claro que a letra da lei é atrelada a um pouco de vídeo aula também, para ficar mais claro o conhecimento, mas se você abrir o código lá no artigo 23, depois se abrir no artigo 22, você vai ver esses 2 dispositivos aí que foi dado como gabarito aí na questão de número 9, tá? Ilicitude e culpabilidade. Lembrando que a letra D só está errada por causa da ordem, hein? Aqui falou culpabilidade e ilicitude. E aqui ele pediu pela ordem, tá vendo? Respectivamente. Então, primeiro você tinha que marcar o que era o exercício, o estrito cumprimento do dever legal, e depois que você marcava o que era a obediência hierárquica.
Vamos para mais uma questão, então, também da UFG. Mais uma questão na tela, tá aí pra gente, tá? Foi cobrado lá na Prefeitura de Goianira no ano de 2019. Então tá aqui também o centro de seleção da UFG, só para que você confirme realmente aqui a questão da banca. Vamos lá. Essa questão agora já é de direito constitucional, que também está previsto no seu edital de Santa Helena. Ele fala assim, ó, no Brasil, são responsáveis pela criação das leis. Letra A. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. B. A Presidência da República e o Ministério da Justiça. Letra C. Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Ou D. A Procuradoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União. Queridos, gabarito aqui nessa questão é a letra A. Tá? Quem é responsável? Isso é uma questão de direito constitucional. Resumindo para você aqui, para acertar essa questão aqui, às vezes você nem precisava ter lido a Constituição Federal, né? Tem escolas que ensinam isso aí, eu aprendi essa diferença do executivo, do legislativo e judiciário na escola, tá bom? O que que ocorre? Em âmbito federal, ou seja, no âmbito da União, os responsáveis pela criação da lei, da votação e tudo mais, é o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo, no âmbito da União, é representado por quem, professor? No âmbito da União, o Poder Legislativo ele é representado pelo chamado Congresso Nacional. Então, aqui, Poder Legislativo da União, ele é representado pelo chamado Congresso Nacional. Aí, quem é o Congresso Nacional, professor? O Congresso Nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em âmbito estadual, quem é responsável pelo processo de elaboração e votação, na verdade, votação das leis, né, e aprovação, são as assembleias legislativas, né, a assembleia de cada estado aí. Se fosse no âmbito do município, é a Câmara Municipal, que muita gente chama de Câmara dos Vereadores. E no caso do DF, né, é a Câmara Legislativa lá do DF. Beleza? E tem gente que chama lá de Assembleia Distrital. Tudo bem? Então, essa questão de número 10 aí, tá aí o gabarito. Professor, leitura da Constituição resolve também? Resolve também. Resumindo para você o que eu estou querendo dizer, fechamos aqui em 20 minutos, que era o nosso prazo no máximo, né? Resumindo o que eu quero deixar claro a você. O UFG, quando se trata de questões da área do direito, para concursos aí de nível municipal, principalmente de nível médio, não tem o hábito de pesar muito nas questões. Isso significa, tá? A minha análise é que você pode, tá, pegar mais firme na letra da lei. Claro que se você tiver possibilidade, não deixe de dar uma olhada em um ou outro ponto ali da jurisprudência e também da doutrina. Afinal de contas, eu já vi questões da UFG em que ela, mesmo sendo um concurso de nível médio, ela pesou um pouco. Uma outra dica para você, antes de finalizar o nosso vídeo, é cuidado com o enunciado da questão. O que que acontece? A UFG, ela tem um hábito interessante que é de jogar um trauma no candidato ali no enunciado da questão. Você vai falar assim, como assim, professor? O que que acontece? Tem hora que quando você começa a ler o enunciado da questão da UFG, você pensa que a questão vai estar dificílima. E aí quando você olha as alternativas, na verdade, era o quê? Ali era a letra da lei. Então, cuidado com o enunciado, para você não perder a concentração, não deixar a pressão psicológica aí fazer com que você erre uma questão que você saiba diretamente da resposta, tá bom? Eu prometi que ia até mostrar para vocês aqui um pouco o nosso VADMECO de forma mais detalhada, ele está aqui no formato PDF para que você dê uma olhada, ó. Tá vendo? Esse aqui, é por isso que eu falei para você que você tem que ler a letra da lei, ó, tá vendo? Aqui é o nosso VADMECO, lá para Santa Helena, aqui é o cronograma de leitura, estou mostrando o formato assim para você entender, mas ele é no formato físico, viu? A gente entrega ele para você, não dessa forma que está aí, a gente vai entregar ele para você dessa forma que tá aqui, ó. Inclusive já tem vários alunos adquiridos, a gente já mandou vários aí para Santa Helena, vários, já foram vários VADMECOs aí para a GCM Santa Helena, não só lá para a cidade de Santa Helena, mas para várias outras cidades de Goiás, que a galera que vai fazer lá a prova. Mas enfim, você tem aqui um cronograma de leitura para que você possa se orientar o que você vai ler a cada dia. Ó. Com menos de 40 minutos por dia, você consegue ler cada dia. Você consegue matar a sua meta de leitura. E em 23 dias aqui, ó, tá vendo? Você consegue ler tudo que está aqui nesse VADMECO, nessas 427 páginas. Aqui você tem o sumário, né, o índice, tudo certinho. Parte de conhecimento específico, a parte de legislação extravagante, que é a parte do direito, né? E aqui você já tem aqui o VADMECO. Vou mostrar para você também o plano de estudos que nós elaboramos. Todos esses produtos estão lá no site do Cabeleireiros Negras de Concurso. Esse aqui é um exemplo da semana 2, nós dividimos em 7 semanas. Você pode perceber que já tem tudo certinho. O que você vai estudar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta até sábado. No domingo, revisão geral, né, por meio de questões e simulados. Você vai perceber que aqui é o guia da semana 2, né? Então a gente já estudou o primeiro conteúdo de semana 1. Chegando aqui na semana 2, você já vai ver que tem já os temas que você tem que estudar. A gente realmente não só fala para você fazer da mesma forma, mas no nosso material nós colocamos aqui.
assim dessa forma. Então você tem que os temas já ser estudado e já tem também a marcação da revisão. Que dia que você tem que revisar o conteúdo que você estudou na semana anterior. Então aqui já está marcado também. Então você vai perceber que aqui tem indicação para tudo. Você vai acordar sabendo o que você tem que estudar. Se você não adquiriu o nosso material, não tem problema nenhum. O objetivo aqui não era isso. Inclusive, esse vídeo eu vou disponibilizar para os alunos que têm o nosso curso extensivo, ou seja, que não vai precisar comprar esse material, porque o material já é disponível lá para eles, né? No caso do plano de estudos. Então, o objetivo aqui é mostrar a você um exemplo que você pode fazer na sua casa. Se você não tiver condições de adquirir esse plano de estudo, que está disponível lá no site do Caveiras Negras, concurso.com, você pode montar o seu aí na sua casa, você pode montar por semana. Nós conseguimos dividir todo o conteúdo programático digital em 7 semanas. Em 7 semanas você consegue estudar todo o conteúdo previsto, seguindo essa lógica tudo certinho, já com os dias marcados, tudo certinho para você fazer a revisão, o dia certinho de fazer os simulados e por aí vai, tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo para quem foi de beijo, um abraço para quem foi de abraço. E fique com Deus e, é claro, até a próxima oportunidade. Em breve teremos outra resolução de questões dessa daqui. Fique atento ao perfil da banca que eu apresentei a vocês, tá bom? Valeu!